Vou trazer uma imagem aqui para nossa tela, tá? Que é de uma cena que não é nova, que se repete. Uma cena que, infelizmente, todos nós que vivemos o esporte, que acompanhamos o esporte, já vimos acontecer dezenas de vezes, tá? Dezenas de vezes. Com níveis de gravidade maior ou menor, mas sempre com a mesma raiz, sempre com a mesma essência. Essa é a imagem do Sport Clube do Recife. Eu costumo, e durante muito tempo, eu sempre tentei separar clube, torcida e facção organizada, e grupo organizado. Inclusive, durante muitos anos, virou uma regra editorial do Diário de Pernambuco, onde eu trabalhei, Cássio trabalhou, que a gente não usava o termo torcida jovem, ou torcida Inferno Coral, ou torcida fanáutico. A gente usava grupo organizado ou facção. Isso. Sempre foi um termo e sempre foi uma linha que a gente utilizou. Mas eu não posso separar o clube e esse grupo organizado quando o clube não separa. Eu não posso separar o esporte da jovem quando o esporte abre a porta para a jovem. Quando o esporte se relaciona, quando o esporte tem uma relação institucional, ou mais do que isso, ouve, escuta, pesa, considera, usa para ganhar voto. Então, isso aqui que a gente viu, transmitido para todo o Brasil, e com as fotos que vão repercutir, é o Sport Clube do Recife, dessa gestão, que resolveu trazer a jovem para muito perto. Arnaldo Barros. Para dentro. Arnaldo Barros é um dos presidentes mais criticados da história do esporte. Mas ali, Martorelli e Arnaldo, eles fizeram o possível, sobretudo Martorelli. Arnaldo pegou o espólio, né? Para mudar essa relação, para separar. E sofreu horrores. Precisou horrores. mudar seu estilo de vida. Andar com segurança, carro blindado, passou tempo fora. Sofreu horrores. Horrores, porque comprou uma briga que é ingrata. A gente já falou nesse programa e repete aqui. Eu não queria estar na cadeira de Matheus nesse cenário de debate, nessa relação com a jovem. Tá? Mas eu vou trazer um superchat aqui agora de Anderson Fonseca. Eu vou ler esse superchat, mas eu acho que Anderson deveria transformar esse superchat numa mensagem ao presidente do clube. Tá? A comunicação do esporte precisa pegar essa mensagem, levar para o presidente do clube e o presidente do clube precisa se posicionar. Não somos nós aqui que vamos nos posicionar sobre essa mensagem que a gente vai ler, não. Tá? Coloca na tela, por favor, a mensagem de Anderson Fonseca. Boa noite. Estive na ressacada com minhas filhas e, por causa das organizadas, tive que sair do estádio aos 37 do primeiro tempo com as minhas filhas chorando e desesperadas. Completo absurdo. Matheus, são essas pessoas que você abre o clube, que você faz reunião. Porque Anderson levou as filhas e foi obrigado, por conta desse grupo, a sair do estádio. Então, Matheus, você precisa responder a Anderson. Você precisa dar um jeito das filhas de Anderson não acharem que o esporte é a pior coisa que existe e que o esporte causa medo para crianças. Você precisa convencer Anderson e a família dele e todos os outros que tiveram que sair fugidos em Santa Catarina assistindo um jogo de um esporte medíocre que perde o jogo e as pessoas têm que sair do estádio com medo de sofrerem violência. Tá? É o clube que tem que responder. Não é a jovem, não. A jovem, meu irmão, é um mundo à parte. Se envolve com a jovem quem quer. Você precisa responder. As pessoas que deixaram o clube, as crianças, as meninas que não têm segurança para assistir um jogo do esporte em Florianópolis, pô. E não é a torcida adversária, não. A torcida adversária não tem interferência nenhuma. É jovem contra gangue. Facção de Figueirense, facção de Avaí. Foda-se. É esporte contra o esporte. É esporte contra esporte. Camisa do esporte, camisa do esporte. Violência
de um clube que é marcado por ser um dos clubes mais violentos do Brasil por conta da Jovem. Essa cena não é inédita. Exatamente. Nem o palco, né, Cássio? Veja, o Estado, pelo menos, na cidade. Na hora que teve esse lance, acharam no Twitter uma mensagem minha, e eu depois até vejo para ver o período dela. Aí, a mensagem de 15 de agosto de 2014. Aí eu escrevi o que eu escrevi há 12 anos. Esses marginais conseguiram. Aí eu tô falando do que eu falei naquela ocasião, né? Briga jovem contra gangue, ambas do mesmo clube, fora de casa. E o fumo ficou com o restante da torcida, no caso, na ilha. Parabéns. Por quê? Porque aí eu fui ver a data. Por que 15 de agosto? 15 de agosto foi o julgamento do STJD. Eu fui procurar o jogo, o jogo contra o Figueirense, o Sport perdeu 3-0, foi 3 de agosto. E o Sport estava na Série A naquele momento, e foi exatamente a suspeita que tem acontecido agora. Foi a jovem com a gangue. A questão é a seguinte, assim, dentro dessa lógica. Tem as aliadas. Quando você vai fora de casa. Como são duas organizadas, cada organizada tem a sua linha de aliadas. Nesse jogo, uma dessas aliadas era aliada da torcida do Figueirense. Sim, isso é comum, por exemplo, o Sport, quando jovem imbatíveis do Vitória, ou a Máfia Azul do Cruzeiro. Mas a gangue não precisa ser. Na verdade, nessa lógica é de outro. Então, nesse jogo... E as duas organizadas de Fortaleza que viajam fora de casa, tem que assistir o jogo separado. Isso é a coisa mais bizarra que existe. A JG... E eu não lembrava desse caso de 14. Não me lembrava mesmo, quando eu cheguei aqui no estúdio, o Cássio falou. Então, assim... E eu sempre achei uma coisa, assim, bizarra o que acontecia, o que acontece com o Fortaleza quando o Fortaleza vai jogar fora, que é a divisória entre as torcidas, porque pra mim não devia existir. Não devia existir. Porque é esse cenário aqui... E o Sport faz isso agora. Esse cenário estendido. Dentro da gangue, que é uma torcida de tamanho bem menor. Hoje a jovem deixa a geral inteira amarela. Não tem comparação de tamanho entre... Porque a do Fortaleza 1 é muito maior do que a outra, mas parece haver uma relação ali. Da jovem com a gangue de tamanho dentro da Ilha do Retiro é incomparável. Mas fora tem essas aliadas. O que acontece? Uma é aliada do Figueirense, peço desculpas aqui, mas besteira, e outra é do Avaí. Tanto é que a briga foi desses dois. Em determinado momento, abriram os portões. A organizada do Avaí queria ir pra cima pra defender a jovem que é aliada. A gangue é a aliada dos caras. Porque pra defender aqui, tô até meio perdido, aqui seria aliada. Importa, Como o Lucas falou, no Orlando Scarpelli, há 12 anos, foi o contrário. Isso. Porque ali, um era aliada do Figueirense e a outra do Avaí. Mas, enfim, pensa a seguinte lógica. Os caras estão no mesmo setor, um é do Figueirense, outro é do Avaí. Aí rola essa confusão com o Sport de pano de fundo. O Sport foi punido naquele STJD, naquele julgamento. Eu não estou procurando se teve a reversão e tal, mas o Sport foi punido, foi no dia 15 de agosto, perdeu o mando de campo. Detalhe, em 2015, não foi torcida organizada uma contra a outra, mas o Sport perdeu no Couto Pereira uma briga da mesma organizada, perde o jogo, a punição foi contra o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, o jogo foi 0-0 e fez falta na reta final para o Sport disputar a Libertadores. Caramba, pelo que eu estava vendo, depois de anos, os caras conseguiram recuperar o nome para ser torcida jovem e não a maior do Nordeste, né? Porque no fim das contas é só mudar o CNPJ, mas no fim das contas os caras querem ter o nome deles, que é beleza. E depois de toda a punição, voltam, aí bota geral, aquele negócio a beca de ser toda a coisa. É a mesma coisa, toda organizada, mas colocar a geral inteira com a cor. De vez em quando você até passa do ponto que o cara vai para o setor popular, mas o cara tá com a camisa do clube, não é amarela, o cara, fica mais para lá, porque aqui é amarela, enfim. Se alguém, o inocente sempre pensa que não, dessa vez vai ser assim, tem acordo com a polícia, veja, eu tenho certeza que uma parte de quem faz essa organizada, que é imensa, ela deve ficar assim, meu irmão, caralho, como é que esses caras ferram a gente lá? Tem uma parte que deve trabalhar super bem para negociar com a polícia, para dizer, meu irmão, são esses caras que você indica o nome das pessoas que vão segurar a bandeira. Em Pernambuco é assim, o cara tem que dizer, esse cara vai segurar a bandeira. Esse cara bateria, o acordo de Pernambuco, quando você bota a volta da bateria, você tem que ter segurança particular atrás dos caras da bateria. Eu tenho dúvida, viu, Cássio? Eu tenho dúvidas. Se alguém... Eu acho que existe alguém... Nisso. Eu acho que alguém pensa de todo esse cuidado e deve ficar revoltado com isso aí. Mas eu tenho dúvidas que eu acho raciocínio, meio que na essência. E então, mas eu imagino
eu vou seguindo o raciocínio. Eu acho que existe uma ala que deve ficar super pé da vida com isso aí. Mas aí vai para o ponto que o Fred estava falando, que ele já não desconsidera isso, mas e traz essa parte da essência, que é a essência de... Veja, quando isso aconteceu em 2014, isso já não era novidade. Em 2014 já não era novidade. A gente está em 2026. Em 24 teve um atentado... Meu irmão, assim... É na escala... talvez dezenas de episódios, pô. Assim, Dezenas. é porque a gente está falando de uma organizada que mobiliza Estão um citando setor aqui no inteiro. chat, Cássio, aquele dia que a jovem atravessou a Ilha do Retiro para bater em familiar Do Corinthians. Corinthians No sub-20. Não, sub-17. Sub-17. Ficaram jurados, né, inclusive, dentro dessa lógica, porque é dentro do código lá das organizadas, organizado com a organizada, foi e bateu em... Enfim. São vários exemplos. Eu acho que é na escala de dezenas. Então, se existem essas pessoas dentro da organizada que fazem tudo para as coisas acontecer tudo direitinho, elas são minoria absoluta. A essência, infelizmente, é isso. Passa um tempo sem acontecer. Aí você vai pensando, pô, a Ilha do Retiro começa a cantar toda a música da organizada, vai pegando, ela vai crescendo, vai entrando bateria, vai mobilizando. Perfeito. Aí acontece. Assim, simplesmente não Já existe. cíclico, pô. Eu me lembro que já teve jogo. Não passa. Eu me lembro que já teve jogo das 6 jovens ser meses. vaiado. Passa não. Já teve jogo das jovens ser Já, vaiado. já, já, Acho que foi já. pós 2015 Não, ali. fala que a gente Foi, fala que a gente é. fala. Eu lembro, inclusive, como foi esse jogo. Era a gente só. Ei, jovem, vai. E a jovem gritando lá, ei, sócio, vai tomar. Era um gritando, mandando o outro se ferrar. Agora, Mais que isso. essa foto aí, você pode contar aí, tem uns 4 ou 5 em verde fato, mas tem uns 10 aí que é muito fácil de identificar, velho. Foi assim numa matéria É de muito de fácil. Marcel E Tito. detalhe, essas lembra fotos, lembra aquela lembro. da Inferno Coral É. no Rei Pelé? Aí São quando- muitas uma fotos foto- dessas que estão circulando. Tem muita gente, tem tá? Porque essa vídeo, é só tem uma, foto. é. Então, assim, é muito fácil de identificar. Se quiser, identifica, tá? Inclusive a própria jovem de falar disso, ó, aqueles caras são daqui, né? Porque quantos desses aí viajaram? Ou são os caras que são de lá? Veja, a própria, porque a gente tá falando do papel da polícia é um tanto óbvio. Veja, com tantas fotos, eu acho que o mínimo é a polícia investigar isso aí. Mas a própria organizada tem que ter o papel de dizer, ó, de tentar excluir, porque não ela é muito se aceita muito, assim, passa muita mão na cabeça nesse tipo de perfil e realmente é muito recorrente, pô. Quanto tempo esse cara que mandou o superchat, o nome fugiu aqui, não sei se Fred tem aí. E tem outro aqui que chegou também, mora em Floripa, tava lá, foi uma vergonha. Isso, eu ia ler agora. Foi uma vergonha ver torcedor do Sport brigando entre si, só prejudicando o time que ficou com a torcida vazia depois. Quanto tempo essas duas pessoas e os outros inúmeros que estavam lá não planejaram esse dia, essa noite? Exatamente. Sabe? O cara E, mora porra, lá. o cara mora lá. Vou levar minhas filhas pra ver Vou meu levar time. minhas filhas e tal. Ou até Floripa não, porque não é, mas um jogo em São Paulo às vezes que o cara tá passando, o cara até daqui, mas tá passando, mas já aconteceu comigo assim. É. Eu tava em São Paulo, tinha um jogo do Sport em Campinas, eu peguei Vou o carro, esticar, fui pra Campinas, levei meu filho pequeno e tal. Podia ter acontecido comigo isso, Podia, pô. Claro. Então assim, é surreal que em 2026 a gente esteja tratando disso. Seja necessário tratar disso. E é o que o Fred falou, e com as portas abertas para isso, pô. Quando a gente falava há um tempo assim, bota aí 10 anos. Deixa eu só ler. A gente, eu e o Fred, a gente ouvia muita coisa. Pô. Como Deixa eu- era a lógica de educar. Lembra que era um negócio, era até pesado. É isso, mas... Enfim. Claro. Kailesh, ele continua dizendo o seguinte, aí ele estava no estádio torcedor do Avaí, ele fala o seguinte, a gangue é aliada do Figueirense, tá? Eles estavam Ou seja, na direita. A jovem levou uma pisa da polícia e ficou sentadinha na esquerda depois. Aí a torcida do Avaí tentou invadir, mas aí a polícia evacuou a jovem Não, do não, estádio. a do Havaí não invadiu. O que eu disse foi que eles saíram lá Ele do invadiu outro o lado. setor. É como se ele estivesse na frontal, na arquibancada da sede da E ilha. conseguiram passar na pra frontal cadeira, e foram ou até o outro frontal lado. ou cadeira. Mas de lá eles não entraram na não área do entraram na esporte, parte de esporte, não. do visitante. Né? Luiz Henrique diz o seguinte, Fred tem a mesma opinião sobre a organizada, mas esse é um problema estrutural do futebol. Não está na hora do Estado intervir. Sim. Estamos em um período eleitoral. Não vemos uma proposta de política pública. Essa é uma das grandes falhas históricas da segurança pública e a gente já debateu nesse tema N vezes. E sabe qual é a falha? A falha é tratar como torcedor. Simples. Porque é o que o Lucas falou. Todo mundo tem foto aqui.
Se isso aqui fosse no shopping, Não, tava... o cara não ia preso? Claro, pô. O cara não ia preso? Se isso aqui fosse dentro de um restaurante, não iria preso? Meio da rua. No meio da rua. Os caras... Meu irmão, eu já vou dar o exemplo que eu mais dei nesses programas. Há uns anos atrás, um ônibus da Jovem parou e saqueou um posto na Paraíba. Acho que o Sport estava indo jogar no Rio Grande do Norte e saqueou um posto na Paraíba. A polícia chegou e prendeu os saqueadores. Saquear, eu vou mudar o verbo, roubaram um posto na Paraíba. Entraram no Select, levaram tudo que queriam e não pagaram. O que é o nome disso? Isso não é roubo? Roubo. Quem rouba, acontece o quê? Preso. A polícia parou e o que é que aconteceu? Ligaram, aí liga para Recife, não, tal. Não, segura aí que vai chegar um cara para pagar. Ou seja, que ladrão pode dizer assim, eita, fui preso, vou tentar roubar o ar-condicionado deixa eu pagar aqui. só Entrou o aqui valor para roubar o do- nosso do ar-condicionado. produto. Não, pô, avisa lá os caras que eu vou pagar o ar-condicionado e tá novo. Tem existe. isso agora? É? Não E existe. por que para grupo organizado que se diz torcida tem? Tá? Então assim... Tem um outro comentário aqui de Lucas. Ele bota: a filha de Dalpozo estava na arquibancada, na torcida do Sport, obviamente. Eles são de lá, né? De Santa Catarina. E está grávida. Poderia ter acontecido uma tragédia ainda maior. E algumas pessoas escreveram assim: não é esporte contra o esporte, não. Ali tinha Figueirense, tinha Avaí, tinha Criciúma. Esporte contra esporte. É esporte contra o esporte. Esporte contra esporte. Só tem esporte aqui. Você tá vendo a camisa do Figueirense? Não. Eu não tô. Por que os Se- caras não brigaram no meio da É. rua? O cara, eu nunca- Exatamente. Quer brigar, vai brigar no meio da rua. Exatamente. Esporte contra esporte. Aqui, no espaço do esporte, vestindo camisas do esporte, representando o esporte, abre aspas, torcendo pelo esporte, porque nem torceram, foram embora. Sabem nem quanto foi o jogo? Sabem nem quanto foi o jogo? Saíram com 30 minutos do primeiro tempo. Então, assim, é esporte contra o esporte. Se a Jovem tem suas aliadas, se a gangue tem suas aliadas, assuma a sua responsabilidade. Se tem aliada, a aliada veste sua camisa, levanta sua bandeira, ela é você. Você, Ela é você. claro. Até lembrar a questão Até do porque a gente não tá Fortaleza, falando de CNPF aqui, a gente tá falando de CNPJ. na questão do Fortaleza, aquelas duas torcidas, nessas ligações que são, você tem várias ligações, uma é com a Jovem e outra é com a Inferno Coral. Assim, daquelas duas do Fortaleza que não se bicam. Porque nessa punho cruzado, aí tem uns Bonde nomes. dos cães. Bonde dos Cães, enfim, são as grandes coligações, como se fosse partido, né? Como se fosse um... Eu só peço realmente, Cássio, que o esporte, que tanto adula a Jovem, Faça algo. corra atrás e faça algo com quem foi obrigado a sair do estádio. E não é levar e dar camisa e tirar foto, É mais não. do que isso, mais do que isso. Não é com quem estava lá, é com quem... Com a sociedade, Com né? a sociedade, com quem pensa em ir no próximo. Exatamente. Com quem... O Sport vai jogar fora... Começa quantas a fazer mil igual a vezes Fortaleza. agora? Pensa assim, ó. O presidente vai fazer assim, ó. Pra segurança da minha torcida, eu vou pedir agora que a Jovem fique isolada por um cordão policial e os outros torcedores possam ver o jogo em paz. A Fortaleza é assim. Cada organizada se isola. O Fortaleza vem jogar na Ilha do Retiro, a polícia de Pernambuco São tem 3 espaços, né? que separar 3 espaços, pô. Um para os torcedores comuns, um para uma torcida organizada e outro para outra. Pronto. Surreal, pô. Surreal. Vamos chegar nesse nível? Chegou nesse nível. Chegou nesse nível. Isso aqui tá na conta do esporte, pô. Não tá na conta de Jovem de gangue, não, porque eles gostam disso aqui. Eles existem pra E isso. estão adorando que tá tendo palco. Eles existem pra isso, porra. Adoram palco. Eles existem No fim pra das isso. contas, ali, a coisa mais importante era pegar uma camisa, queimar, tirar uma queimar. camisa, era roubar uma Queimar. bandeira. Ah, Era a coisa as que mais, músicas são isso, era a os coisa, são isso. era a coisa que mais importava. Ou o hino da Jovem assim. Em 2008, Carlinho Bala. Roubou a bandeira, destruiu não sei quem, fez. Não sei quem correu. Pelo amor de Deus, pô. É. Pelo amor de Deus, pô. Isso aí a gente tá velho já de saber isso, tá? E nem tá querendo mudar nada, não. Já foi, já perdemos. Tinha anos que a gente não falava isso, já perdeu. Deixa a Jovem fazer o que ela quiser. Agora, se você entrou no clube, se você virou presidente, se você virou vice-presidente, meu amigo, aí a responsabilidade é sua. O sangue nas mãos escorre nas mãos de vocês também, tá? Hoje não teve nada demais em relação a ninguém saiu ferido, não teve uma violência extrema, mas o terror que foi causado para crianças, para meninas
que tem chance de ver o Sport uma vez no ano, 2 vezes no ano, e o Sport vira um sinônimo de terror, pelo amor de Deus, pô, tá? Pelo amor de Deus. Isso vale muito menos. Isso vale muito mais do que o jogo. Vocês estão criticando a Ailton Nunes. Vocês estão criticando a torcida jovem. Eles. Não sou advogado de ninguém. Mas por que a polícia não fez uma barreira da torcida do Avaí ter saído do lado do campo? A torcida fez, a polícia fez. Não chegaram lá, não. Não chegaram, veja, ela não deveria ter saído do setor dela, mas ela não entrou. A torcida do Avaí, ela não entrou. A gente só estava dizendo assim que dentro, a jovem estava brigando entre elas e a torcida do Avaí foi defender uma das torcidas organizadas do Sport porque era aliada da outra. Isso. E se fosse no estádio do Figueirense teria sido o contrário. Ela teria de defender. É uma maluquice assim. O jogo com regras parou. Com regras O jogo parou próprias. duas vezes. Pô. O jogo parou 2 vezes. Os jogadores do Avaí viraram pra torcida pedindo pra parar e, Os obviamente... jogadores do Avaí, quando viram Isso. esse movimento, pararam. A polícia conseguiu impedir o pior, que era Verdade. numericamente muito grande, a organizada do Avaí ir para aquela confusão. Tá? Largando o jogo e largando o Avaí. O Avaí, na zona de rebaixamento, a organizada largou o jogo 0-0 e disse, vamos... Aquilo ali podia ter escalonado. Estão criticando a polícia, mas a polícia impediu daquilo ali escalonar para uma batalha campal. Se o povo do Avaí, se a organizada do Avaí chega ali, podia ter virado uma batalha campal. Pô. A polícia conseguiu, detalhe, com a margem até boa de distância. Conseguiram fechar eles ali e ainda tinha uma curva separando, tá? Talvez a Ailton não tenha entendido que não teve ninguém invadindo o espaço do Sport, não. Isso é esporte contra esporte. É esporte contra o esporte. Aliadas que estavam vestindo a camisa do Sport. É esporte contra esporte, tá? Enfim, fica a nossa mensagem e essa mensagem que a gente leu aqui, esse superchat, ele foi muito necessário, tá? E realmente eu fico muito triste pelo que aconteceu com o Anderson Fonseca, tá? Fico muito triste pelo que aconteceu com sua família, é um terror muito grande. E eu tenho certeza que Anderson vai repensar muito em voltar aí a um estádio assistir o esporte, tá? Isso pesa demais. Seguimos em frente. Eu acho muito, muito interessante que fica a gente passando pano para organizada no chat. Minha gente, Já fechei. vão passar pano em outro lugar, porque aqui não tem Não vai adiantar. a irmão. menor chance. A menor chance, tá? E é sempre um procure se formar melhor. Não procuro, não. Sabe por quê? Porque eu já fui para enterro de gente morta por torcida organizada. Eu já fui para prisão entrevistar um cara que cegou um outro, que nem conhecia. Imagina, você cegar uma pessoa que você nem conhece. Se conhecer já seria chato. É. Mas sem conhecer. Não, porque não fez mal a você, Não, Cássio. tô só- Né? só dizendo, é uma loucura. O cara nunca fez nada com você, você não sabe nem quem é. Você joga uma bomba e cega uma pessoa. Você joga uma bomba e cega uma pessoa. Você mata pessoas. Você destrói famílias. Tudo isso por conta de quê? Porque não é futebol. A gente sabe que não é futebol. Você que tá aqui querendo me convencer, você sabe mais do que eu que não é futebol. Tá? Então, meu irmão, vivam suas vidas da forma que vocês curtem e a gente vive a nossa da forma que a gente curte. Segue o jogo. Não quero que vocês acabem, não. Já passou do tempo de eu querer que vocês acabem. Se divirtam. Tá? Agora, infelizmente, vocês afastam outras pessoas do futebol. Vocês levam terror. Vocês fizeram famílias inteiras saindo chorando do estádio só para trocar 3 tapas. Um bando de marmanjos foi trocar 3 tapas. E roubar uma bandeira. É isso. Largamos. Boa noite a todos e todas. Até a próxima. Tchau, tchau.